Em continuidade ao nosso devocional forte, hoje nós estamos na parte 2, forte em espírito, e o capítulo 2, confiante e capaz. O nosso versículo tema é 2 Coríntios 3, de 4 a 5. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A autora ainda comenta: não sei se existe uma área sequer em minha vida na qual eu me sinta completamente confiante e capaz. Por minha conta, eu estou certa de que eu sou incapaz. Agora, abrindo um parênteses, eu lendo esse capítulo, eu me imagino muito na época da minha área profissional, né, trabalhando. Eu fui muito conhecida por minha competência, excelência na execução do trabalho, nos meus serviços, né, a forma como eu entregava. Mas o que muitos não sabem é o que eu não me sentia capaz. E eu dependia mesmo, muito, mas muito da ajuda de Deus mesmo para a execução de muitas tarefas. Só eu e ele sabemos o quanto, sim, eu me esforçava, né, para cumprir o trabalho, com dedicação, seriedade, fidelidade, compromisso, mas a capacitação sempre foi dele, isso eu tenho a certeza. Ninguém pode levar uma vida de fé sem a condução do Espírito Santo. O rei Davi orou. No Salmo 51, 10, diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Davi sabia quem era a fonte para ter um coração limpo. Ele entendia o envolvimento do Espírito Santo nesse processo. Lá em João 20, nós vemos que Jesus concedeu o Espírito Santo a seus discípulos. Eles precisavam do Espírito Santo. Nós lemos também em 2 Coríntios 3,6 que diz: é Ele, Deus, quem nos capacita, que nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. O Espírito Santo é o Consolador e o Conselheiro prometido, que nos ensinará e nos lembrará de tudo o que Jesus disse. Esse presente precioso significa que temos um tutor ao estudarmos a palavra e um guia para buscarmos o coração de Deus. O Espírito Santo, ele abre os nossos olhos para que nós possamos ver, os nossos ouvidos para que possamos ouvir e o nosso coração para que possamos crer. Então, no início, eu quero contar uma história. No início da nossa conversão, eu e meu marido, nós tínhamos um comércio, era um pet shop na época. E um dia eu estava lá sozinha, meu marido tinha ido fazer entrega e tal. Então, enfim, por algum motivo, eu estava sozinha nesse comércio. E entrou 2 rapazes, né? E eu me senti um pouco estranha com aquela situação. Eles estavam, assim, muito agitados, assim, meio fora do normal, né? E pediram um alpiste, que muitos que não sabem, né? Alpiste é comida de passarinho. E eles pediram uns 2 quilos, assim, sabe? Eu acho que até mais. Que era uma quantidade... Ainda eu brinquei, falei assim, nossa, vocês têm criação de passarinho, alguma coisa? Pela quantidade, porque como é uma semente muito levinha, então o volume é muito grande. Aí eu percebi que nem eles estavam sabendo o que eles estavam pedindo, sabe? Então, naquele momento, eu senti que eu ia ser assaltada, né? E eu orei em pensamento. Foi bem assim: Senhor, eu sei que não cai uma folha da árvore se o Senhor não permitir. Então, seja conforme a tua vontade para minha vida. Aí os 2 lá estavam conversando, agitados, um olhou para o outro e disse: então, vai agora? Né? Aí o outro respondeu assim, né? Não, nós vamos dar um rolê primeiro, tal. Eles pagaram, pegaram a sacola e saíram. Aí no final daquele mesmo dia, nós soubemos que, infelizmente, um comércio ali bem próximo da gente foi assaltado. E pela descrição dos assaltantes, eram os 2 que estiveram na loja. Aí, esse é o mais interessante. Depois de muito tempo, eu aprendi, eu vim a saber que
O que eu orei não era um versículo da Bíblia, mas como Deus olha o nosso coração, Ele me respondeu. Então, eu quero dizer para vocês que além de tudo isso, o importante é o nosso coração. Tá? Então, a tarefa que eu deixo para vocês hoje já está no capítulo. Tá? A autora diz assim: por que não convidar o Espírito Santo a soprar sobre o texto das Escrituras com o qual você se depara, para que produza vida e transformação? Faça isso e nos conte o que mudou em sua vida. Vamos orar? Pai Celeste, eu sou grata a Ti por eu ser capaz e confiante em Ti. Espírito Santo, conduz-me e cria um coração puro e um espírito reto e renovado dentro de mim. Capacita-me a viver de tal modo que a minha vida glorifique nosso Pai eterno. Aleluia. Eu sou forte porque Cristo me faz confiante e capaz. Até o próximo capítulo.